Salve, pesados! De boa? Vamos lá. Unidade 9, populismo e ditadura na América Latina. Firmeza? Então, bem simples, nós vamos começar definindo os termos do que é populismo e o que é ditadura. Fechado? Populismo. Então, projeta um conjunto de práticas de um governo que é voltado para o quê? Para as classes populares. Então, para tentar ajudar, subsidiar as classes que são menos favorecidas. Firmeza? Nós tivemos três grandes exemplos aqui na América Latina. Primeiro deles no México, segundo deles na Argentina e tivemos um aqui no Brasil, só que a matéria é para a unidade 10. Fechado? Que é no caso do governo Getúlio Vargas. É sempre importante falar o nome desse homem maravilhoso. Fechado? No México, a gente vai ter que falar uma aula bem pausada, então vocês vão ver que é falar sobre país por país. Obviamente esses daqui são os mais importantes. Fechado? Eu não vou falar sobre todos, generalizado não, só sobre os mais importantes. México, observem sempre isso, tá pessoal? Observem a similaridade dos projetos. Nacionalização, reforma agrária, lei federal do trabalho, benefício aos trabalhadores. Tudo bem? Vocês vão ver que é sempre voltado para o quê? Para as classes populares. No México, então, atitudes de Lázaro Cárdenas, reforma agrária. O que é isso, professor? Vamos pensar o seguinte, nós temos um país imenso que tem muitas pessoas com poucas propriedades de terra, às vezes até sem terra nenhuma. E temos pouquíssimas pessoas que herdaram imensas terras de um pai, de um avô. Certo? A reforma agrária é tirar as terras que são dessas pessoas, que essas pessoas têm muito, o governo vai lá e pega essas terras que estão sem usar, às vezes o cara nem sabe que tem essas terras, e repassa essas terras para a população que não tem nem onde cair morto, digamos assim, uma população que é mais carente, velho. Então, a reforma agrária é isso, é redistribuição de terras. Eu não vou precisar anotar não, mas coloca aí no seu caderno. Redistribuição de terras. Isso é reforma agrária. Além disso, Lázaro Cárdenas fez um projeto de benefício ao trabalhador, certo? Concedendo a esse trabalhador direitos que anteriormente ele não tinha. Lembra que o cara fez isso aqui no Brasil, o Getúlio Vargas, CLT, que a gente tinha comentado lá atrás, consolidações das leis trabalhistas. Da mesma forma, o Cárdenas fez no México. Outra coisa que é importante, a nacionalização de indústrias. O que é isso, professor? O que é nacionalizar uma indústria? Vamos pensar o seguinte, nós temos um país como o México, mais ou menos esse desenho, certo? Tem uma empresa americana dos Estados Unidos que está controlando o que? As ferrovias do México. O que o Cárdenas fez? Acabou com essa história de empresa de fora, de outro país, controlar as ferrovias. Ele comprou as ferrovias e quem comanda essas ferrovias é o próprio país, é o próprio México. Não tem história de empresa de fora vir e comandar, certo? Apesar disso parecer algo muito nacionalista, ele não era contrário aos empresários. Não é à toa que ele vai conceder empréstimos a esses empresários no ano de 1938. Não vou decorar a data, tá? Ano de 1938 ele concede esses empréstimos aos empresários. Porque, segundo Cárdenas, deveria haver o quê? Uma união entre empresários, que é aquele que concede oportunidades, é aquele que faz a economia crescer, tudo bem, a economia, a questão do dinheiro do país crescer, e também da massa. Pergunta simples para vocês, eu sei que eu não vou escutar vocês respondendo, poderia, a tecnologia não chegou a esse ponto ainda, mas o que seria a massa? Pense. A massa seria justamente os trabalhadores. Então, segundo Cárdenas, deveria haver uma união entre aquele que gera serviço e aquele que quer serviço. Não um conflito entre os dois, mas algo que possa servir para que os dois se unam para alavancar a economia. Certo? Essas daí são as coisas principais que aconteceram no governo do mexicano Lázaro Cárdenas. Passando agora, entrando na Argentina, cara importantíssimo, Juan Domingo Perón. Tem a sua esposa também, Evita Perón, certo? Nós vamos falar sobre o cara, Juan Domingo Perón, presidente da Argentina de 45 a 55.
Mas professor, você errou, você está equivocado. O 43 é da época que ele era ministro do trabalho, certo? Então ele já promoveu algumas coisas enquanto ministro. Por exemplo, dar benefícios aos trabalhadores. Olha aqui a semelhança, trabalho e trabalho. Beleza? Outra coisa, agora como presidente já, reforma agrária. Vocês se lembram do significado dessa palavrinha? Redistribuição de terras. Tira daquele que tem muito, o governo paga, concede para aqueles que não têm essas terras. Fechado? Importante, investir em indústria de base. O que é indústria de base, professor? Indústria de base é indústria alimentícia, é indústria têxtil, é aquela indústria que fornece suprimento para a manutenção da vida daquela população, certo? Então, indústria principalmente alimentícia nesse caso aqui, ó. Afinal de contas, se é voltado para a camada popular, para as classes populares, eu preciso dar o quê? Alimento para a população que outrora, lá atrás, passou fome até. Certo? Além disso, aqui ó, nacionalização. Mesmo esquema aqui no México. Então nacionaliza nacionalizo uma série de indústrias, de áreas da indústria. Aí entra ferrovia, aí entra transporte, aí entra segurança, aí entra investimento, certo? Vamos lá. Problema dessa nacionalização no caso do Perón. Ele não contabilizou essa nacionalização no seu planejamento de governo, no seu plano de governo. O que acontece? Ele fez algo inesperado e gastou um dinheiro que ele não tinha para comprar essas indústrias. A partir do momento que ele fez isso, ó, crise financeira, crise econômica no seu governo. Essa crise econômica se arrastou por alguns anos, ele conseguiu dar a volta por cima, se reelegeu em 51, mas ele não aguentou o final do mandato. E assim, em 55, ele vai ser deposto do cargo. A gente vai chegar lá que ele vai até voltar para o cargo dele, mas é hora para cá. Certo? Vamos lá, dando seguimento. Entendido o que é populismo? Se não entendeu, dá um back no vídeo, um retorno no vídeo e continua lá para você pegar certinho esses detalhes, beleza? Ditadura. O que é uma ditadura? Muitas pessoas falam sobre ditadura, mas elas nem sabem o que é ditadura. Vamos lá. É quando um poder assume mais do que os outros, ou mais que os outros. Que poder é esse, professor? Lembra das 3 esferas do poder lá do iluminismo? O executivo, o legislativo e o judiciário? Quando um desses 3, seja o executivo, seja o legislativo, seja o judiciário, eles assumem, vem aqui para cima e fica acima dos outros dois, por exemplo, o executivo, o legislativo e o judiciário, o executivo aqui em cima, aí sim a gente estabelece uma ditadura. E nem sempre essa ditadura é militar. Ela não necessariamente precisa ser militar. A ditadura é simplesmente quando um poder assume mais que os outros, certo? Uma questão bem específica da América Latina, uma das características específicas da América Latina nesse contexto de ditadura é que acontecia o quê? A prisão, a perseguição, o fim, a limitação dos direitos políticos, dos direitos de liberdade, certo? E todos aqueles que não seguiam a forma como a ditadura espalhava, como a forma como a ditadura calma aí, relaxa. A forma como a ditadura ela ditava as regras, essas pessoas eram presas, eram perseguidas, torturadas, muitas vezes até mortas. Certo? Vamos lá. 2 governos ditatoriais extremamente importantes aqui na América, gente. A Argentina, lá na Argentina, nós tivemos 2 governantes ditatoriais, Jorge Videla e Roberto Viola. De 1976 a 1982, foram cerca de 6 anos apenas. Dentro desse período, a Argentina se envolveu em uma guerra, e acredito que por essa você não esperava, uma guerra contra a Inglaterra. O nosso editor, o Gui, ele vai colocar a imagem aqui. A Argentina, é só colocar Guerra das Ilhas Malvinas, e vocês podem procurar no Google também, Guerra das Ilhas Malvinas. Por quê? Era um território embaixinho da Argentina que não pertencia à Argentina, mas pertencia à Inglaterra. E a Argentina, na loucura de querer tomar posse daquele território, uma grande bobagem, se enfiou a guerrear contra a Inglaterra. Só que a gente sabe, a Inglaterra não perde guerra, gente. É quase impossível. Desde a Guerra dos 100 anos, a Inglaterra não perde guerra, cara. Os caras são brutais. E assim a Argentina, ó,
perdeu para a Inglaterra e, além de perder o território de vez para a Inglaterra, perdeu o apoio dos Estados Unidos. Isso daí fez com que o governo ditatorial, que era apoiado pelos americanos, ficasse abaixo, digamos assim, da popularidade. E no plebiscito ocorrido em 1982, eles votaram pela volta do presidencialismo no país. Tudo bem? Olha essa informação importantíssima. Cerca de 30 mil pessoas morreram aproximadamente 30 mil pessoas morreram durante a ditadura na Argentina. É muita gente, é muito sangue, ainda mais a gente pensar que duraram apenas 6 anos. 6 anos morreram 30 mil pessoas. O Perón, ele era o presidente anterior aqui a essa ditadura. A sua esposa, sua segunda esposa, sofre o golpe e daí entra o Videla e o Viola e mata essa quantidade de pessoas. Lembrando que uma das características era essa: não cumprem com o regimento da ditadura, então você vai ser perseguido, ser torturado, ser morto. Uma das ditaduras mais sangrentas não foi a da Argentina, mas sim a do Chile, cara. A do Chile foi algo brutal, brutal mesmo. Antes de entrarmos dentro do governo desse camarada aqui chamado Augusto Pinochet, eu tenho que falar para vocês que veio um presidente anterior a ele, um carinha chamado Salvador Allende, que da mesma forma que os seus companheiros populistas, também promoveu uma reforma agrária, também promoveu uma nacionalização das indústrias e também promoveu uma lei federal do trabalho ou benefícios aos trabalhadores, certo? O problema é que aqui, nas ditaduras, os Estados Unidos, ele influenciava demais. E toda vez que um governante vinha e tentava estabelecer alguma dessas coisinhas, características do populismo, era considerado como uma ameaça socialista, ou seja, era uma ameaça direta para os Estados Unidos. Lembrando que a gente está num período de Guerra Fria, então é um momento de muita tensão no mundo, certo? Assim aconteceu. Salvador Allende, ele vai ser morto. Mas professor, ele vai ser morto? Quem vai matar ele? Simplesmente esse camarada. Augusto Pinochet, ele era general. Ele promoveu um ataque até a sede da presidência da República no Chile, lá em Santiago. E quando ele promove esse ataque, bombas são explodidas e o Salvador Allende, que era o presidente anterior, ele morre. O Gui vai colocar aqui a imagem pra gente, justamente quando está a fumaça saindo lá do Palácio Presidencial do Chile. Uma imagem bem impactante, que é justamente no momento em que acontece o ataque, certo? E olha que absurdo ainda maior, o cara que promoveu o ataque, que matou o presidente, é ele quem assume o lugar, certo? E o Pinochet foi exatamente um cara assassino. Cerca de 40 mil pessoas foram perseguidas e mortas durante a ditadura no Chile. E olha a quantidade de anos, são 15 anos de governo do general Augusto Pinochet, sendo que eles foram muito auxiliados pelos Estados Unidos da América, certo? Então a gente tem que entender o seguinte: por que os Estados Unidos influenciavam tanto? Lembra aquela história de Guerra Fria? Eles queriam o quê? Controlar toda a América, certo? E para conseguir controlar toda a América, eles criaram a Operação Condor. Aqui tem o dedo direto da CIA, Centro de Inteligência, ou Central de Inteligência Americana, certo? Todos os países na América Latina que estavam vivendo uma ditadura influenciada pelos Estados Unidos, que formaram a Operação Condor. O que seria isso? Se lá no Brasil tivesse um cara chileno que estivesse fugindo da perseguição política do Pinochet, a polícia brasileira prenderia esse cara e mandaria ele para o Chile para que lá ele fosse torturado. Ou, se lá na Argentina estivesse algum preso brasileiro ou algum cara fugindo dos militares brasileiros, esse cara seria preso na Argentina e mandado para o Brasil, certo? Isso daí é uma cooperação entre os países que estavam vivendo uma ditadura. Além de Argentina, Chile e Brasil, nós também tivemos Uruguai, Bolívia e Paraguai. As informações tem na apostila, tá, gente? Daí vocês procuram melhor sobre esses três aqui e a gente vai ficar falando muito sobre eles, que não foram
tão importantes assim, certo? Obviamente foram importantes dentro da história daqueles países, mas não vai ser nada cobrado em vestibular, vestibulinho, essas coisas, certo? Dando seguimento. Lembra a história dos Estados Unidos? Eles queriam que, através da doutrina Monroe, influenciar diretamente esses países da América Latina. Queriam controlar, de fato, esses países da América Latina. O problema disso tudo é que, em Cuba, eles não conseguiram comandar. Porque lá em Cuba, durante o governo de Fulgêncio Batista, emergiram dois carinhas, Fidel Castro e o médico Ernesto Che Guevara, argentino de nascimento, que estava em Cuba, e eles promoveram uma revolução, ó, nomezinho aqui embaixo, uma revolução socialista, declarando até mesmo serem ligados à União Soviética. Agora imagina para os Estados Unidos, os caras que querem dominar a América Latina, ver um país minúsculo, uma ilha pequenininha, que é a ilha de Cuba, bem próxima a ele, os Estados Unidos está aqui em cima e Cuba está aqui embaixo, se declarando o quê? Socialista, certo? Na hora, John F. Kennedy, que era o presidente dos Estados Unidos, fez o quê? Vamos invadir Cuba e depor esses fascínoras, Fidel Castro e Che Guevara no poder, e restabelecer a ordem democrática ali. Não é tão democrática assim. Então, diante disso, acontece a invasão à Baía dos Porcos. Problema muito grande para os Estados Unidos. Imagina uma ilha desse tamanho, receber o armamento de vários poderosos americanos aqui, e mesmo assim, sendo pequenininhos em escala geográfica, os cubanos mandaram para correr os americanos, retalharam a investida americana e mantiveram-se o quê? O seu modelo político, certo? Posteriormente, o que vai acontecer? A União Soviética e Cuba, agora em uma busca de contrapartida pela invasão à Baía dos Porcos, instalam o quê? Mísseis soviéticos lá em Havana, lá na capital de Cuba. Esse evento, esse episódio é conhecido como Crise dos Mísseis. E aí uma série de acordos diplomáticos foram traçados entre Nikita Khrushchev, que era o presidente da União Soviética, e John F. Kennedy, para que tirassem esses mísseis. Agora imagina, se um míssil desse, se um cara aperta um botão e um míssil desse é lançado para os Estados Unidos. Uma guerra nuclear estava assim de acontecer. Tirados os mísseis daqui, os Estados Unidos decidiram fazer o quê? Não dá mais para mantermos contato com Cuba. Então nós estabelecemos o quê? Um bloqueio econômico. Olha que absurdo isso. Nenhum país aliado aos Estados Unidos pode mais comercializar com Cuba. E isso permanece até os dias de hoje, desde 1962. A União Soviética, a maior potência socialista que já existiu, já caiu. E mesmo assim, Cuba permanece intacta, mantém o seu regime de governo, sem poder comercializar com praticamente nenhum país do mundo. Certo? Então, o bloqueio econômico aparentemente declara, deixa Cuba enfraquecida, mas eles, através das suas próprias forças, conseguem se manter. Certo? Até uns anos atrás, teve uma tentativa de amizade entre Barack Obama e o governador cubano, mas agora com a entrada do Trump isso daí foi encerrado de qualquer maneira, certo? Já há novamente uma política de inimizade entre os dois países, entre as duas políticas. Fechado? Espero que vocês tenham entendido. Se não entenderam, voltem no vídeo, assistam de novo, firmeza? Vídeo curto, vídeo supimpa, bem quentinho para vocês, sobre populismo e ditadura na América Latina. Beleza? Falou, gente. Até mais.